Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Tasso Araújo, eu sou o editor do blog do Jornal Leia Sempre. Estamos com mais um comentário político aqui no nosso canal Leia Sempre Brasil no YouTube. Eu queria pedir para você entrar no nosso canal, curtir esse vídeo, dar um like, compartilhar, deixar o seu comentário e o mais importante, se inscreva no canal Leia Sempre Brasil. A gente aqui tem um trabalho cotidiano de apresentar os nossos vídeos com os comentários, pontos de vista, programas e também uma série de material jornalístico que a gente produz diariamente, tanto aqui nos canais, como nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter do Jornal Leia Sempre, como também no nosso blog leiasempreblog.blogspot.com. Pedir para você se inscrever no nosso canal para que a gente continue compartilhando esse material. Pedir também para você entrar nas nossas redes sociais, acompanhar todo o nosso material que a gente disponibiliza para os nossos internautas diariamente e também você entrar no nosso blog e fazer a assinatura solidária anual. Com essa assinatura, a gente pode bancar aqui todo o nosso trabalho, seja a estrutura, seja a infraestrutura e seja também para manter o pessoal, todo mundo aqui trabalhando, isso é muito importante. Então, nos ajude fazendo a assinatura solidária anual, você ganha alguns presentes da nossa equipe, além disso, você participa do sorteio de prêmios no final do ano. E se você não quiser fazer assinatura, você pode fazer alguma doação aqui embaixo, tem o nosso Pix, né? O nosso Pix, você vê aí o nosso Pix e você faz a doação que você quiser, isso também nos ajuda bastante. Você fortalece a imprensa plural e progressista. Bom, o nosso comentário de hoje está aí, né? O Brasil vai às panelas e ruas pelo fora Bolsonaro. Gente, o momento atual brasileiro, ele é um momento ainda de muita crise política, né? Primeiro que o próprio governo, o próprio presidente da República, ele não tratou durante o mandato dele de ser um mandato presidencial de união do povo brasileiro, né? Ele poderia muito bem estar saindo dessa crise sanitária numa boa se tivesse unido o Brasil contra o vírus, como muitos presidentes, inclusive, usaram isso politicamente. Alguns se deram bem, outros se deram mal, né? Como o Netanyahu em Israel, mesmo fazendo uma grande campanha, vacinando, ele caiu essa semana e foi formado, está sendo formado um novo governo em Israel. O extremista de direita, Netanyahu, acaba sendo afastado do governo. Lá é um parlamentarismo, é diferente daqui. Aqui é uma república, né, presidencialista. E o Bolsonaro poderia ter usado esse cargo muito bem, usando e unindo o povo brasileiro contra o vírus, né, contra esse vírus que já matou mais de 460 mil brasileiros e brasileiras em todos os estados brasileiros, né? Muita gente sentindo na pele, inclusive, quero aqui registrar, né, o falecimento do Salviano. O Salviano, ele era diretor da Câmara Municipal de Barbalha, e eu fiquei imensamente triste, né? A nota de saudade do Sindilés de Ceará, o falecimento do Salviano Dantas, né? Diretor-geral da Câmara Municipal de Barbalha, um amigo que eu tinha o telefone dele, ele mandava muito material aqui do Leia Sempre. Ficamos muito tristes, que Deus o tenha, e os pêsames à família do Salviano Dantas. Pois é, gente, então nós estamos perdendo cotidianamente amigos, eu perdi também parentes, 2 tios meus, irmãos da minha mãe faleceram de Covid, e a gente fica muito triste, né? A gente vê amigos indo embora, pais de amigos, irmãos de amigos, amigos, né? Então isso é muito triste. O Bolsonaro poderia ter usado essa crise, inclusive para ele crescer politicamente e até como pessoa, salvando vidas, né? Imagine você ser um presidente da 12ª economia maior do mundo e você ter toda a estrutura, ter pesquisas, cientistas, dinheiro e você evitar essa quantidade de morte. Como o povo brasileiro estaria grato ao Bolsonaro e ele ganharia no primeiro turno de qualquer um, até do Lula. E ele não, ele optou por fazer hora com a cara da gente, negar comprar vacina, sabotar as iniciativas, não mostrar nenhuma compaixão com a dor do brasileiro, e não mostrou e nem vai mostrar, não espere isso dele, e soltou piada, negou o auxílio emergencial, ele diminuiu de 600 para 150, aumentou o desemprego no governo dele,
a falência de empresas pequenas, micro e médias, enfim, é o mais claro monumento à ignorância no combate à pandemia, né? O Bolsonaro. E o governo dele chega a esse momento atual, não é o caso, ele pode até ser reeleito presidente da República, porque no Brasil tudo pode acontecer, mas ele está num momento péssimo. Quase 60% das pessoas rejeitam ele, não acreditam na palavra dele, a rejeição dele é enorme, a maioria do povo brasileiro quer o fora Bolsonaro, quer o impeachment dele, ele não é querido, ele não é uma liderança política de expressão, agora ele tem um movimento político de extrema-direita fascista no Brasil, forte, que saiu do armário, saiu de dentro da jaula e está difícil de quem tirou botar de volta. Mas ele começa a ter problemas muito sérios. Primeiro que a política econômica do governo dele está levando ele à impopularidade, né? Se você não gera emprego, se você não emprega mais do que desemprega, se você não cria uma expectativa positiva na população, lógico que a população, em um determinado momento, vai se voltar contra você. Ele não tem controle da economia, ele não tem controle da situação política, ele é um cara que cria crises e esculhamba todo mundo, esculhamba profissionais de imprensa, professor, servidor público, o cidadão comum, o nordestino, quem ele não gosta. Ele é um escroto, assim, né, de primeira. Ele diz mesmo e não está nem aí. Se você achou ruim, problema seu. Mas ele poderia, como presidente, ter aproveitado essa crise e ter crescido pessoalmente, ter crescido politicamente. Bastava ter chamado as inteligências do Brasil e dizer: o que vocês acham que eu devo fazer, eu faço e a gente resolve. Não é simples. Chamava os governadores, os secretários de saúde, os vereadores e prefeitos, né, os governadores, senadores, os deputados federais e estaduais, seria uma mão na roda, sairia como herói, né? Mesmo que você criticasse ele, não gostasse que ele é um cara de direita, reacionário ou conservador, você iria dizer: poxa, mas o cara resolveu, né? Não ficou dando uma de sabido ou de sacana, né? Mas não foi isso que ele optou, né? Por exemplo, os americanos sabem que o Joe Biden não é um cara de esquerda comunista. Mas o Joe Biden, quando entrou agora, que derrotou o Trump, ainda bem que os americanos fizeram isso, o que foi que ele fez? Instituiu a máscara, mandou todo mundo respeitar o isolamento, lockdown, comprou vacina em massa e pegou 6 trilhões de dólares. Vocês sabem o que é 6 trilhões de dólares, gente? E investiu na economia americana. Investiu na infraestrutura, investiu nas empresas, investiu no populacho, no povão. Como? Dando aquele cheque, né? Lá é um cheque, para que as pessoas pudessem comprar comida e ficar dentro de casa. Por que o Bolsonaro não fez isso? Né? O Biden não é um comunista. O primeiro-ministro da Alemanha não é o primeiro comunista que fez isso. Da Inglaterra, né? Aquela primeira-ministra lá daquele... Não sei qual foi o país que resolveu mais rápido, não sei se é a Dinamarca. Não estamos falando de comunistas, estamos falando de pessoas de bom senso, chefes de Estado com responsabilidade, que investiram em seus países e tiraram dos países. Estão tirando, né? Não saiu ainda, a coisa é difícil. Mas o Bolsonaro optou pelo contrário, optou pela canalice, né? Ficou rindo, ficou mangando, soltando piada. Quando foi para negociar as vacinas, ele negou a compra de todas as vacinas, disse que não ia comprar a Coronavac, porque a culpa da tal vírus é um vírus chinês, chamado de vacina. O próprio ministro das Relações Exteriores dele jogou o Brasil em problemas diplomáticos seríssimos. Resultado, o governo em frangalhos, fazendo água, muito ruim, desemprego e o pior. Tem fome, tem desemprego, tem miséria, mas tem uma coisa muito mais grave que tudo isso junto. Tá? Já morreram 470 mil brasileiros e brasileiras. Isso alguém vai ter que pagar essa conta. E aí a turma começa a apontar que é o culpado, o próprio presidente da República. Então, ontem, quando ele foi fazer aquele pronunciamento de 5 minutos, né, eu acho, mais ou menos isso aí, curto, para um momento tão grave, ele devia explicar com mais clareza. Na verdade, ele queria mesmo falar da Copa América, mas ele acabou metendo vários assuntos. Aí falou mentiras, né? Primeiro, mentiu com relação às estatais. Estatais brasileiras, nem nos governos anteriores, nem no dele, dão prejuízo. É mentira. Ele usa esse argumento, que é o mesmo argumento do
da corrente neoliberal na economia do Paulo Guedes para justificar a quebra e depois a venda a preço de banana das estatais brasileiras. É uma verdadeira corrupção, gente. Se a gente for, vá atrás da venda dessas estatais para você ver a ladroagem. Depois ele mentiu com relação. Ele não tem empatia com o povo, ele não está chateado, ele não está. Pelo contrário, ele fez uma política deliberada de ele combateu o combate, né? Ele sabotou as iniciativas de combate à pandemia. Então, ele não tem nada disso, né? Ele mentiu também com relação a uma série de outros temas, e isso fez o povo ficar pistola. É tanto que foram aí, bateram panela, foram para as redes sociais, dispararam fora Bolsonaro, e ele realmente, a ampla maioria, hoje podemos dizer com certeza, baseado em toda a situação política e em dados estatísticos, que a maioria da população quer o fora Bolsonaro e não quer mais ele, e não confia na palavra dele. A maioria não confia no que ele fala, não confia na condução da pandemia, não confia nos destinos do Brasil na mão dele. O Bolsonaro está na iminência de perder a eleição. Ele tem um adversário muito difícil, né? Se não houver nenhuma carteirada, nenhum golpe, o Lula, para ser derrotado, é muito difícil. Não quer dizer, óbvio, que é impossível vencer o Lula, não. Claro que não. Lula é uma pessoa como qualquer outra, mas o Lula tem uma coisa que o Bolsonaro não tem. Primeiro, os resultados do governo Lula são impressionantes, se comparados aos resultados do governo Bolsonaro, né? Por onde você olha, não dá para comparar. Segundo, a popularidade. O Lula, mesmo com todo aquele processo, a turma fazendo campanha na Globo todo dia que ele era ladrão, o Lula tem 40% dos votos. E nas intenções de votos, no pau a pau com o Bolsonaro, ele já tem 53%. Então ele venceria, se brincar, mais um pouquinho ele vence no primeiro turno. Então, para derrotar o Lula, o Bolsonaro teria que tomar medidas urgentes, que ele não consegue. Ele vai comprar vacina? Vai comprar vacina porque é o jeito. Ele não tem uma obra dele, ele não tem um projeto nacional. O que é que o Bolsonaro deixa de legado? A venda da Petrobras. Ele vai ser lembrado como o presidente que vendeu as nossas estatais a preço de banana para rentistas, bilionários, milionários, agiotas do mundo, os banqueiros. Esse é o legado do Bolsonaro. Não tem como dar, a não ser uma grande rejeição dele. Gente, olha, vamos recapitular aqui a cabeça do brasileiro. De 2002 para cá, os brasileiros votaram em governos de progressistas, né? O Lula, a Dilma, e depois, por último, elegeu ele. Quando ele volta com o mesmo modelo de economia do FHC, que foi derrotado nas últimas eleições. Claro que ia dar errado. O modelo neoliberal de diminuição do Estado, ele está sendo desmantelado pela pandemia. Até nos Estados Unidos, o modelo neoliberal foi varrido para debaixo do tapete. O Estado está investindo pesado, como faria um petista no governo, por exemplo. Então, ele está errado, inclusive, no momento histórico. Esse momento histórico fortaleceu os estados. Olha, veja o exemplo do Brasil. Antes do Mandetta, quando o Mandetta assumiu, o papel do Mandetta, todo mundo sabe, era a privatização do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, estabelecido na Constituição de 1988. Quando o Mandetta viu a pandemia, o que foi que o Mandetta fez, gente? Jogou para fora, esqueceu isso. Deus me livre que eu vou mais defender isso. Eu vou pegar o SUS, fortalecer e fazer o que tem que ser feito. Então, fortalecer o SUS. E aí, o Bolsonaro expulsou o Mandetta, porque sabia que o Mandetta não era negacionista, era um médico. É um médico, né, que não é negacionista, um cara que estuda a ciência. Então, o Mandetta disse, não, tem que fazer o isolamento, tem que comprar vacina, tem que assinar os protocolos, tem que fazer lockdown. E aí, acabou sendo defenestrado. E o Pazuello assumiu e o resultado é isso que nós estamos vendo aí. Então, o Bolsonaro, gente, ele está no mato sem cachorro, numa situação muito difícil, obviamente, que ele tenta a todo instante montar o seu golpe a partir das milícias que ele monta aí nos estados, a gente está vendo como, que é uma coisa perigosa. O Exército não está muito afim de cair nessa, apesar de estar muito bem no governo, com milhares de cargos,
Mas isso não significa que o cara vai querer criar um regime totalitário no Brasil, que daria, sim, muita confusão. Nós somos uma das maiores economias do mundo, pegaria mal para o Brasil e nos colocaria numa crise sem fim. É preciso acabar essa crise sem fim. É preciso, por exemplo, que a CPI aponte no relatório quem são os culpados e que o Ministério Público processe todo mundo que é culpado pelas mortes na pandemia. Não interessa se é o Bolsonaro, se é o Pazuello ou se é um governador, 2 ou 10 ou 20 ou todos. O importante é que alguém pague por por essa articulação super bem feita, que acabou na morte de 470 mil até agora. Porque se não vier vacina, se não vier as medidas sanitárias corretas, mais pessoas vão morrer. Bolsonaro, ele é o único culpado das mortes da pandemia e do ruim governo que ele faz. Ele poderia ter mudado tudo, poderia ter escutado os cientistas, ter feito a economia crescer, ter unido o povo pelo Brasil e contra a pandemia. Ele fez tudo o contrário. Eu espero que você tenha gostado desse nosso comentário político. Nosso objetivo aqui não é convencer a você a mudar a sua opinião. É apresentar o nosso ponto de vista e você analisar aí com seus amigos, com sua esposa, com seu namorado, namorada, com a família, com os colegas de trabalho. Analisa, bate um papo. Se você discorda ou concorda, não tem problema. Deixa teu comentário, dá um like, compartilha e se inscreve no canal Leia Sempre Brasil. Aqui a gente faz uma análise diária da cena política brasileira sob uma perspectiva plural e progressista. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.